Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa quarta aula do curso para o primeiro perfil de personalidade. São 27 perfis de personalidades, serão 27 cursos, essa é a quarta aula do primeiro perfil. Aqui embaixo na descrição tem o link das aulas anteriores e no final do vídeo vai ter a playlist. Então, confira as aulas porque está sendo incrível aqui poder compartilhar esse conhecimento com vocês, ok? E o tema da aula de hoje é exatamente por que a preocupação nunca relaxa e a importância de fluir com o fluxo da vida. Então, né, só fazendo aqui um resumo, né, da nossa aula anterior, que foi a aula de ontem, nós estamos falando de um perfil de personalidade onde a pessoa ela vivencia, ela percebe a vida, ela processa as informações e ela se expressa através das sensações físicas. Então, quer dizer que ela não tem emoções? Ela tem emoções. Quer dizer que ela não está ligada ao mental? Ela tem também a parte mental, só que o que predomina nela é a parte das sensações físicas. Essa pessoa que vivencia essa personalidade, ela tem um comportamento perfeccionista, é uma pessoa que está constantemente preocupada, é uma pessoa que tem uma tendência a estar tensa, a sentir ansiedade e o risco de somatizar no corpo toda essa tensão e todo esse medo que a ansiedade traz. E, né, o objetivo de hoje é a gente exatamente entender o porquê que essa preocupação ela nunca relaxa. E a grande questão aqui por trás é esse perfil de personalidade, a pessoa, quando criança, ela precisou reprimir a ira. A ira é o quê? É uma raiva em excesso. Então, essa criança, seja um homem, seja uma mulher, sentiu muita raiva na infância. Exatamente por quê? Porque ela não podia ser livre. Porque tinha ali um ambiente onde ela não podia ser ela e ela estava sempre sendo corrigida. Só que ela não tinha como reagir àquilo. Por quê? Porque ela era uma criança. Tem um monte de adulto ali dizendo para você que não pode, não pode, não pode, não deve, não deve, não deve, assim é errado, assim não é o certo. Olha, não sei quem está fazendo certo, você está fazendo errado. Ou te trouxeram várias responsabilidades. Não estou dizendo que a família tem culpa sobre isso, só estou retratando. Te trouxeram muitas responsabilidades, você teve que assumir cedo responsabilidades que não era para uma criança. E o que acontece? Essa raiva de não poder ser livre foi reprimida. E a mente fez o quê com essa raiva reprimida? Ela transformou isso de forma, né, através de um mecanismo de defesa, em uma forma de cordialidade. Então, a expressão dessa pessoa é uma expressão de cordialidade. Ela é uma pessoa que ela traz esse tom de cordialidade, ela é uma pessoa que ela tem uma fala bem leve, é uma pessoa que é muito educada, só que no fundo ela tem dentro do corpo dela uma grande raiva reprimida, uma ira intensa. Então, essa ira que ela sente faz com que a psique dela também faça com que ela sinta uma culpa por se sentir assim. Porque ela se sente insatisfeita por não poder ter sido livre, por mais que não seja algo consciente para ela, mas essa sensação é uma angústia, um sentimento que está ali acontecendo nela. E conforme ela vai lidando com esse sentimento, ela vai se sentindo culpada. E por ela se sentir culpada, ela fica preocupada com o mundo, com a vida. Então, esse sentimento de culpa que acompanha ela é exatamente por se sentir insatisfeita. E ela se sente insatisfeita porque ela não pôde ser livre. Só que a mente dela faz ela interpretar essa culpa como se ela estivesse fazendo algo errado, como se ela fosse uma pessoa que faz as coisas erradas, ou como se ela tivesse que estar sempre atenta para não ser julgada, não ser apontada. É uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de ser corrigida, porque ela vai depois se remoer esse sentimento, como se ela não tivesse ter feito aquilo, sabe? Ela é muito difícil para ela ser corrigida, porque ela está sempre ali tentando, né, fazer o melhor dela. E ela sofreu muito isso também na infância. Foi uma pessoa que ela passou por muitas correções na infância. Então isso faz com que ela acesse memórias, faz com que ela acesse emoções que às vezes ela nem percebe, mas só que desencadeia nela uma tensão muito forte. Então, essa tentativa, né, de se desconectar da ira que a mente faz, então são mecanismos de defesa psicológicos, faz com que essa pessoa ela fique constantemente nessa preocupação. E junto com isso, o que acontece, né? Ah, é verdade, eu gosto de colocar aqui para eu lembrar sempre com vocês, porque senão eu passo batido, ó. Gentilmente eu peço que você possa já se inscrever no canal e dar o like no vídeo. E se o vídeo já estiver fazendo sentido,
compartilha ele para alguém que vai ser importante e nos comentários faça suas dúvidas, faça suas perguntas, porque eu estou aqui exatamente para contribuir com vocês e também, né, ir respondendo as dúvidas e tirando as dúvidas que vocês trazem sobre esses conteúdos, ok? Então vamos lá. Esse sentimento de insatisfação, sabe, de não ter sido livre, ele também volta como um sentimento de uma busca de aprimoramento contínuo. E essa busca de aprimoramento contínuo, né, ela está sendo sustentada exatamente por quem? Pela raiva, pela ira que está reprimida. Então, quando a gente tem a energia da raiva, né, se você, né, se lembra, né, de quando você passa por um momento de muita raiva, você percebe que a raiva ela dá muita força. A raiva ela é uma energia muito de movimento. A raiva faz a gente fazer aquilo que a gente às vezes estava há meses querendo fazer e não fazia, mas quando fica com raiva a gente vai lá e faz. Então a raiva, ela é uma fonte de energia muito forte. E como essa personalidade, ela tem a ira na base dela ali, essa raiva reprimida, o que acontece? Ela tem muita energia. Então, essa energia que ela tem, ela precisa gastar. Ela precisa encontrar alguma forma de gastar. E essa pessoa, ela acaba, né, por esse sentimento de ressentimento, ela está sempre ali buscando uma forma de se aprimorar. Então, ela está continuamente buscando aprimorar a si mesma, tentando se tornar um ser humano melhor e também tentando aprimorar as coisas que ela faz, as tarefas dela, os estudos dela, o trabalho dela, tudo aquilo que ela põe à mão, ela busca, sabe, fazer esse aprimoramento, exatamente porque ela tem uma grande carga de energia e é uma forma de expressar esse ressentimento. Porque quando eu estou ressentido com algo, eu fico com essa tendência do quê? De transformar aquilo que eu posso em algo melhor. É como se fosse assim, já que eu não posso mudar isso que está aqui, eu vou mudar então o que tiver ao meu alcance. Então acaba, né, se tornando uma pessoa que ela está sempre, né, buscando se tornar uma pessoa melhor. Isso é muito positivo em vários aspectos da vida, com certeza, né? Porque a gente vê que assim, os talentos e as qualidades de uma personalidade também são os desafios dessa personalidade. A grande questão é se eu estou no equilíbrio ou se eu estou no desequilíbrio. O objetivo dessas aulas é exatamente ajudar essas pessoas a entenderem que você pode usar essa busca por aprimoramento para você se melhorar, para você construir uma carreira melhor, para você se tornar uma pessoa com mais responsabilidade, com mais coerência, né? Uma pessoa com mais amplitude de conhecimento, mas tem um momento que você precisa estar atento, porque dali para frente vai ser um excesso que só vai fazer você sofrer, só vai te machucar. Então não é que a busca pelo aprimoramento contínuo é algo que faça mal para a pessoa, mas quando está desequilibrado, quando ela não percebe que ela já está se exigindo, que ela já está se aprimorando e ainda assim ela quer mais e mais e mais, ela não coloca um limite porque ela não tem a percepção de que aquilo é exagerado, porque quando a pessoa está vivendo isso, ela não tem a percepção que está exagerado. Precisa alguém externamente dar um toque nela. O objetivo do vídeo é ser esse toque, você perceber, falar, opa, peraí, eu acho que eu tô assim. E quando eu coloco aqui a repetição do padrão do passado, o que seria isso, né? Ela foi corrigida ao longo da infância. Ela teve que passar por um processo de se adaptar e tá sempre seguindo regras, sempre seguindo o que era o certo, o que era o correto. E isso foi ficando como uma marca psíquica, como uma marca, um registro mental, e se torna uma forma de olhar para a vida. Que eu tenho que estar sempre também corrigindo as coisas, sempre me corrigindo, sempre corrigindo. Então aquilo que faziam com ela, que eram pessoas que faziam aquilo com ela, a mente dela aprendeu a fazer consigo mesma para não precisar que alguém do lado de fora faça isso comigo. Porque quando a gente é criança e a gente recebe uma represária, às vezes, uma correção de uma pessoa que a gente ama, a gente se sente não amado por isso. E uma forma da gente se defender é a gente começar a se, né, podar e a gente mesmo já ir se trabalhando para não precisar, então, tomar aquela represária para não se sentir não amado. Claro que existem pessoas que vão por um outro caminho de oposição, de rebeldia, né, de negligência. A gente está falando aqui de outros perfis de personalidade, mas esse daqui, ele se adapta e ele começa a ele mesmo fazer isso com ele. Então, olha que interessante, né? A energia que está sustentando isso é essa raiva reprimida que essa personalidade não percebe. É uma pessoa que não percebe que sente muita raiva. A expressão dela de estar sempre se aprimorando é também uma forma dela expressar o ressentimento que ela tem de não ter sido livre. E tudo junto repete o padrão de alguém estar corrigindo ela, que era alguém de fora, e agora é ela mesma. Então você vê como que ela está vivendo um looping e ela não percebe.
Então, quando ela está no excesso, quando ela está no desequilíbrio, ela está literalmente em um looping. E esse looping, ele é também expressado em vários pensamentos que são intrusivos. O que são pensamentos intrusivos? São aqueles pensamentos que invadem a nossa cabeça e a gente nem queria ter eles, mas eles estão ali. Eles chegam do nada, eles invadem. E todo perfil de personalidade tem padrões de pensamentos intrusivos. Esta personalidade, ela tem geralmente esse estilo de pensamento. Não é que é exatamente essa frase aqui, mas é nesse estilo os pensamentos que estão na cabeça da pessoa. As coisas tendem a dar errado. Então ela tem uma visão de mundo de que as coisas, se fluírem naturalmente, sem acompanhamento, a tendência é que elas vão dar errado. Tem pessoas, outros perfis de personalidade, que já pensam o contrário, que as coisas, quando fluem, elas têm uma tendência a dar certo. Então aqui a gente já vê que tem uma tendência para essa pessoa já de olhar de um olhar mais racional, que ela, né, entende como racional, mas é um olhar mais pessimista. Para algumas pessoas, pessimismo é uma coisa, e para outras, o mesmo que a gente chama de pessimismo é racionalidade. É uma forma que ela tem de lidar com isso, mas não deixa de ser um pensamento pessimista. Ah, mas só que nas últimas 3 vezes que aconteceram coisas foi quando não estava observando. Ok, mas e todas que deram certo que não estava observando? Será que já parou para pensar também que tem várias? Então, às vezes, a pessoa ela não percebe, mas ela vive com esse limite de percepção, que é da personalidade, não é da pessoa. A pessoa pode ultrapassar e pode ampliar essa visão de mundo. Só que ela precisa entender que esse padrão é da personalidade. Um outro pensamento intrusivo é também serei punido, né, se eu não estiver atento. Então é uma pessoa que ela tem ali um medo, sabe, de ser punida, um medo de ser corrigida, sabe, porque ela tem ali uma sensibilidade, ela tem uma série de memórias da infância dela que ainda não foram curadas emocionalmente sobre essa questão de ser corrigida, de ser punida. Então ela precisa também olhar para isso e buscar trabalhar a cura disso, buscar, sabe, alguém que possa auxiliá-la, um profissional, um caminho de autoconhecimento, enfim, que ela vai conseguir acessar essas memórias e ir acolhendo essas memórias e ir perdoando, sabe, esses ressentimentos, essas dores e ir vivendo essa cura para ela ir libertando essas energias emocionais que vai fazendo ela também ficar presa nesse tipo de pensamento intrusivo. Ou, por exemplo, né, o pensamento de que estão contando comigo. E não quer dizer que vai ter situações que as pessoas não estejam contando com a pessoa. A questão é que isso está com ela, às vezes, até quando as pessoas não estão contando com ela. As pessoas não estão exigindo nada dela, mas ela exige de si mesma, achando que é as pessoas que estão exigindo algo dela. Então, veja, é uma pressão muito forte, né? Realmente, a preocupação ela não dá alívio para esse perfil de personalidade se a pessoa não tiver atenta, fazendo o quê? Fazendo um passo para trás e percebendo, peraí, esses pensamentos, esse padrão, sabe, de estar sempre querendo aprimorar as coisas, isso é um padrão da personalidade que eu vivenciei, que eu desenvolvi na infância, só que isso não sou eu. Eu não preciso ficar entrando nisso toda vez que a minha mente quer me trazer essa possibilidade. Eu posso dizer não para essa possibilidade. Ah, mas gera um desconforto. Sim, gera um desconforto. Para isso que tem os processos de autoconhecimento, para ir entendendo esse mecanismo e para você ir vivenciando e ir aprendendo a lidar com isso. Até que você possa superar isso. Porque a personalidade ela pode ser transformada. Toda personalidade ela é plástica. Ela é algo como uma massinha de modelar, você pode ir transformando ela. A questão é que a gente fica repetindo o mesmo padrão e a gente acha que a gente é a personalidade. E não é isso. Então, para a gente concluir o porquê que é tão difícil, né? Então, lidar com essa preocupação que ela é constante, é exatamente por quê? Porque essa ira, essa raiva intensa, né, que está reprimida, ela vai virar então uma irritação. É uma irritação inconsciente. Só que essa irritação gera uma tensão, gera um estado de alerta. Esse ressentimento por não ter sido livre que a pessoa tem faz ela se sentir culpada porque ela acha que ela está se ressentindo de algo que ela fez de errado. Essa ideia tipo, de certo e de errado, de que ela tem que fazer as coisas certas e que ela não pode errar, é uma expressão do moralismo intenso. Então esse dogma moral, entende, que ela foi criada e aí a personalidade dela trouxe toda essa rigidez e ela acha que essa rigidez é dela e muitas vezes nem percebe que isso é uma rigidez, acha apenas que ela está olhando para o que é o certo, para o que é o justo. Então, se a pessoa não consegue perceber que tudo isso são padrões mentais, padrões comportamentais e padrões emocionais de um arquétipo de personalidade que é um personagem
que ela desenvolveu na infância para lidar com a situação de vida da infância dela e que ela, ao longo da vida, se confundiu e achou que ela é isso, ela não vai conseguir dar um passo para trás e começar a deixar essa personalidade fazer, mas quando ela perceber que está ultrapassando o limite daquilo que é positivo para ela, ela para de entrar no ritmo da personalidade, ela para de ir naquilo que a personalidade está dizendo que é para fazer. Então ela para de ouvir a cabeça dela achando que é a voz da consciência. Ela começa a perceber que, peraí, não é tudo que tá falando aqui que é a voz da consciência. Tem a voz da minha consciência e tem um monte de coisa aqui que é padrão de personalidade. E eu não vou. Eu sei que aquilo tá me incomodando e que eu acho que eu tenho que melhorar aquilo, mas eu não vou. Não vou por quê? Porque eu sei que é meu padrão de personalidade me puxando para isso e já tá estressante, tá cansativo. Então ela consegue ir soltando, desde que ela tenha consciência de aonde ela tem que olhar, o que ela tem que prestar atenção. E eu tenho também aqui um desafio, né, para você que vivencia este perfil de personalidade, para que você reserve 5 minutinhos após o seu jantar, no final do dia, sabe aquele momento que você jantou, ao invés de você ir pro celular, ao invés de você, sabe, ficar gastando seu tempo com uma coisa que não vai te agregar, o que eu sugiro? Que você repita essas afirmações, né, até que essas afirmações a si mesmo, essas afirmações, tá? Repita essas afirmações para você após o seu jantar. Você fecha os seus olhos e aí você vai dizer o seguinte: para você mesmo, para você mesma. Sinto muito. Perdão. Eu te amo. Sou grato. Ou sou grata, né? Se você for mulher. Você vai ficar repetindo essas afirmações. Sinto muito. Perdão. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Perdão. Eu te amo. Sou grato. Por 5 minutos. E você vai perceber como que você se sente. Porque você se exige tanto ao longo do seu dia que encerrar o dia com essas afirmações pode trazer uma leveza muito intensa para você. E não só pode, como vai. E tenha muito claro isso. A sua mente, como a mente de qualquer pessoa, aprende por repetição. Quanto mais você repete, mais você vai internalizando isso. Até que isso vai se tornando uma repetição que fica ecoando dentro de você, mesmo quando você não está falando. Então, quanto mais você repete, mais você aprofunda e fortalece esse tipo de eco dentro de você, porque já tem vários ecos lá te cobrando, te exigindo, dizendo que você fez errado, que você não deveria ter feito daquele jeito. E aqui você consegue ir instalando um outro eco que vai poder te ajudar a ser uma pessoa mais leve e a seguir esse fluxo da vida. Então, para você sair daqui com essa conclusão, o fluxo da vida ele vai se abrindo para você conforme você vai percebendo que você não precisa se entregar para o padrão de personalidade e que você está fazendo tudo isso porque tem uma raiva reprimida que tem a ver com memórias que você pode curar. E essas afirmações elas vão te dar um suporte mental para ir produzindo um outro eco dentro do seu ser para te ajudar a ter mais leveza no seu dia a dia. E o nosso tema da aula de amanhã, para a gente dar continuidade, porque são 8 aulas, né, que a gente vai oferecer, né, que eu vou oferecer aqui para vocês sobre esse perfil, o tema da aula é neutralizando o perfeccionismo e cultivando a aceitação do erro, entre aspas. Amanhã eu explico porque o erro está entre aspas. Então eu convido você para se inscrever no canal, para deixar o seu like, o seu comentário, o seu feedback do que você está achando, se as aulas estão ajudando, se está sendo assertivo, se está sendo diretivo, se eu estou me fazendo claro aqui, se está sendo fácil de compreender. E compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder para que a gente leve essa informação para ajudar as pessoas que estão aí, né, precisando desse tipo de conhecimento para ter mais leveza na vida delas. Então, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê amanhã na nossa 5ª aula e até mais. Tchau, tchau.